Boa noite para todos nós. Deus nos abençoe nessa proposta de estudo, de reflexão. Agradeço muito a acolhida, a paciência de vocês. Peço desculpa pelo atraso, eu cheguei antes, mas estava com a Tereza, a gente, enfim, né, fala um pouquinho demais. Mas eu estava por aqui já, tudo bem? Desculpa a deselegância do atraso. Gente, o tema da transexualidade é a proposta da reflexão hoje, tá legal? Esse é o tema que tem aparecido mais no debate público por um motivo bem direto, bem objetivo. As pessoas que têm um comportamento transexual começaram a buscar o seu direito, os seus direitos e o seu lugar ao sol. Então não é uma coisa inédita na sociedade. O que há de novo é a mobilização desses grupos no sentido de participarem efetivamente da sociedade. Ou seja, deixarem de ser tratados como sujeitos marginais, colocados à parte na sociedade. Então, por isso que essa discussão ganhou ares assim, mais intensos nos últimos tempos, tá legal? Desde o início, gosto de reforçar o seguinte: a proposta hoje é fazer uma análise espírita. O tema é bem direto, é bem objetivo. O que eu quero dizer com isso, né? Tudo aquilo que se refere a comportamento humano diz respeito a uma complexidade. Tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que a gente manifesta enquanto pensamento, enquanto sentimento, enquanto comportamento, tem uma complexidade, tá legal? Quando a gente entra nesse âmbito do ser humano, que no geral a gente chama sexualidade humana, esse é um âmbito de bastante complexidade. Não há respostas simples, não há soluções diretas. Quando eu digo uma análise espírita, estou deixando claro, uma proposta de interpretação usando a filosofia espírita a respeito desse comportamento. Não tem aqui a pretensão de dizer a doutrina espírita tem a explicação para este tipo de comportamento, uma explicação que seja definitiva, resolutiva, etc. Não, filosofia espírita, a gente vai lançar a mão dessa ferramenta para observar o comportamento e fazer algumas conclusões, mas é algo que a gente precisa sempre estar avançando. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, e espero que fique claro ao longo de toda a nossa reflexão hoje, nós estamos nos referindo hoje a pessoas. Não estamos falando de bichos, não estamos falando de uma coisa exótica, não estamos falando de uma coisa que é motivo de chacota, de piada. São pessoas, irmãos nossos que apresentam esse comportamento. Estou dizendo irmãos nossos porque eu não sei como cada um aqui conduz o seu próprio comportamento, tá legal? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Toda discussão, toda reflexão dentro da proposta espírita, quando se refere a pessoas, se refere sempre de maneira respeitosa, entendendo que as diferentes pessoas constroem diferentes experiências evolutivas e que todos os caminhos são caminhos que nos conduzem a Deus. Esse é um ponto importante na filosofia espírita. E uma das maneiras que a gente faz, demonstrando respeito pela variedade do comportamento sexual humano, é nós estudarmos essa variedade. Não nos negarmos a falar sobre, a pensar sobre, fingir que não existe, não deixar que seja assunto de palestras, de grupos, de seminários. A gente tem que falar sobre aquilo que é humano, minha gente. Tudo aquilo que é humano deve nos interessar enquanto espíritas, porque diz respeito à nossa própria história evolutiva. Então, discutir transexualidade é discutir algo que é humano. A gente precisa falar sobre isso, porque se eu não atravesso essa experiência, tem irmãos meus de caminhada que atravessam, é humano. Então, entender isso, pensar sobre isso, me enriquece enquanto pessoa. E terceiro ponto, fiquem à vontade para conversar comigo. Tá legal? Não entendi isso, não entendi aquilo outro, discordo disso, por isso, por aquilo outro. Ambiente espírita, ambiente de construção coletiva também. Mas aí a gente precisa aprender a argumentar, né? Lembre-se, não estamos na internet, estamos ao vivo. Então não é para a gente se perseguir uns aos outros, é para concordar ou discordar baseado em argumentos. Atenção com isso. A minha opinião, parabéns, cada um de nós tem a própria opinião. Opinião não é necessariamente conhecimento, opinião não é argumento. Então
Então, se a gente quer participar dos debates, não basta ter opinião, senão, na verdade, a gente interrompe o debate. Ah, não, essa é a minha opinião, você tem que me respeitar. Não, não é essa a questão. Respeitar implica em respeitar o argumento que é colocado. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Tá legal? Então, é a nossa proposta hoje. Funcionou? Alguma coisa? Vai abrir para nós? Vai por agora? Vamos lá. Aproveitar que tem. Não fica tão grande assim, né, mas dá para ter alguma ideia. Que abriu o... Qualquer um dos dois serve, é. Vamos lá. Slide de abertura, inclusive, eu coloquei com a bandeira da transexualidade, que vocês vão reparar ali. Conseguiu? Quer uma ajuda aí? Dá um duplo na criança aí. Pam, 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 pam. Olha, não é que funcionou, gente? Só botar no modo de exibição agora. Esse carinha aqui. Quer que eu mexa? Eu uso só o mouse. Só clicar aí. Pronto. Dá uma força aqui pra você. Ele não funciona. Só funciona. Aí, muito bem. Agradecido, viu, meu cara? Tá aí, minha gente. Eu sei que, tá mais ou menos longe, mas vai aparecer algumas imagens. Tem texto, eu vou ler alguns textos e tal. Fiquem tranquilos com relação a todo o texto que aparecer, eu vou ler e vou comentar. Aquela ali é a bandeira da transexualidade propriamente dita, tá legal? Talvez você esteja mais familiarizado com a bandeira da homossexualidade, que é o arco-íris, que é uma coisa antiga, desde a década de 80, pelo menos, que é usada e tal. Se você tiver curiosidade de reparar, todos os grupos minoritários na sexualidade, como parte de construção da sua identidade, gostam de criar, inclusive, a identidade visual. Tá legal? Por isso que tem as bandeiras e tal. Para quem vive no clima da maioria, né, não faz sentido. Para que eu vou criar um símbolo e tal? Quem está nas minorias e tem que fazer um processo de enfrentamento social para construir aceitação, esses detalhes fazem diferença na construção da identidade. Bom, fiz alguns comentários iniciais, ok? Quando eu disse para vocês, estamos falando de pessoas, parte dessas pessoas eu coloquei ali a título de exemplo, porque são tantas e muitas que a gente pode buscar. Tem ali uma mulher segurando a bola de vôlei, que é a jogadora Tiffany, ela joga na Superliga de Vôlei Feminina, aqui no Brasil, tá legal? Com um pequeno, grande detalhe. Tiffany está jogando na Liga das Mulheres, mas nasceu homem. Tá legal? Iniciou, se não me engano, no estado de Goiás, iniciou a sua carreira como jogador de voleibol no Brasil, foi para o exterior, foi jogar na Europa e na Turquia, se não me engano, foi jogar vôlei como homem, e já na idade mais avançada, que eu quero dizer, já por 20 e tantos anos, é que faz o processo, e aí no caso dela, hoje dela, tem o processo de intervenção cirúrgica, modifica o sexo do seu corpo, que hoje em dia é chamado de cirurgia de redesignação sexual, e aí vai jogar voleibol e foi aceito para jogar vôlei. Você pode se perguntar, mas pode uma pessoa que era homem jogar vôlei agora na Liga das Mulheres? Pode, pelo motivo de que Tiffany obedece às regras do Comitê Olímpico Internacional, que é revista mais ou menos de ano em ano. Esse comitê ele vai juntando pesquisas científicas na área e define uma série de parâmetros para aceitar atletas transexuais. Tá legal? Então tem todo um conjunto, todo um protocolo para aceitar ou não. No caso da Tiffany, ela obedece o protocolo. Que tipo de coisa tem nesse protocolo? Taxa de hormônio, por exemplo. Tem que estar, a testosterona dela tem que estar abaixo de um certo limite. E aí outros elementos vão sendo medidos. Como ela obedece a esses critérios, então ela aceita. Mas a presença dela na Superliga, que começou na temporada passada, nessa próxima temporada vai jogar também, gerou um furdunço no meio do voleibol. Claro, porque não é uma situação comum. Gerou uma série de polêmicas isso aí. Mas é exemplo de uma pessoa transexual. Exemplo bem evidente. Para a gente entender de cara a respeito daquilo que a gente está falando. À direita ali a gente tem a figura, uma fotografia de Laerte Coutinho,
A direita embaixo ali, que está com cabelo grisalho, usando batom e uns colares ali ao redor do pescoço. A figura do Laerte é mais conhecida porque atravessa gerações. Laerte faz quadrinhos em jornais há muitas décadas. Então é uma pessoa que é famosa para várias gerações, pelo menos a geração que acompanhou o jornal, não é assim? A curiosidade de Laerte é que já na terceira idade, ou se aproximando da terceira idade, resolve assumir um comportamento pouco comum na nossa sociedade, que começou a se vestir com roupas que na nossa sociedade se atribui às mulheres. Gente, quando eu digo na nossa sociedade, porque roupa varia de cultura para cultura e de época para época. Se a gente for na Escócia, por exemplo, há certas ocasiões mais rituais, vamos dizer assim, na Escócia, onde os homens usam kilt. Não sei se vocês já viram. Que se for a gente, vai dizer que é uma saia. Você concorda? Aquilo naquela cultura, naquela circunstância, é aceito. Se a gente for em algumas regiões da África, os homens usam, faz lembrar um saiote de padre, devido ao clima quente e tal. Eles usam isso. Então, naquela sociedade, isso é atribuído aos homens. E assim vai. Estou vendo aqui as mulheres de calça. Tem alguma mulher aqui que não está usando calças? Acho que nenhuma, não é assim? Frio. Sabe o que é gozar? Estava conversando com uma amiga segunda-feira, agora, num grupo de estudos, e ela contou o seguinte: ela está com 59 anos. Ela contou a história da avó dela, então isso deve ser início do século passado, alguma coisa assim. A avó dela, uma certa vez, foi fazer uma procissão, alguma coisa assim, Aparecida. E foi pedir para sua mãe, ou seja, a bisavó da minha amiga, foi pedir a ela autorização para ir de calça nessa procissão por causa do frio. Exatamente o que vocês falaram. Mas pediu autorização. E aí a mãe concedeu autorização, elas foram na cidade, numa loja, comprar a calça que ela usou naquele evento específico. Conseguem perceber como essa questão de roupa varia de época para época? Hoje em dia a gente não acha estranho mulher usar calça, mas a gente acha estranho se homens usarem saia, que tem alguns que começaram a usar, não é assim? No futuro vai ser normal homem e mulher usar saia? Não sabemos. A gente tem que ir vivendo para ver como vai ser a aceitação da sociedade. Varia de circunstância para circunstância, que muitas pessoas acharam estranho porque ele continua se dizendo, identificando-se quanto homem, mas gostando de usar essas roupas atribuídas a mulheres, e desfilava, inclusive, com uma namorada, muito mais nova do que ele. Eu fico imaginando, as pessoas olhando para ele devem achar assim, gente, não estou entendendo nada, não é assim? Claro, porque isso foge completamente daquilo que a gente está acostumado. E, gente, não há problema nenhum da gente ter estranhamento. Quando a gente está trazendo aqui a proposta de reflexão, não é dizer que a gente não se estranha, que a gente não está habituado. Quando a gente faz um discurso de moral no sentido da sexualidade, é no sentido da discriminação. Claro que eu vou ter dificuldade com uma situação ou outra que não é aquilo que eu estou habituado. Isso é absolutamente natural, não tem nada de mais nisso. O problema que a gente levanta é usar esse estranhamento para marginalizar a outra pessoa. É aí que a gente tem que ficar atento nessas questões, tudo bem? Imagina, por exemplo, se o meu filho, minha filha, meu neto, minha neta começa a manifestar um comportamento transexual. Isso não vai gerar estranheza? Não vai gerar uma dificuldade em quem tutela, em quem educa? Claro que vai. É natural que aconteça isso. Não é a situação típica da sociedade. Mas isso acontece? Sim. Olha o exemplo ali de cima. Tem uma foto de uma família reunida, né? É pai, mãe e filha. Aquela garotinha ali tem 12 anos. Foi retirada uma entrevista de uma reportagem que é de março desse ano. Aquela menina chama Melissa Doblado. Eles moram em Mato Grosso do Sul. Quem tiver interesse, pesquisar mais a respeito, né? Só que o detalhe é o seguinte: é menina porque está se identificando com uma menina. Nasceu menino. Desde os 2, 3 anos de idade, essa criatura se negava sistematicamente, teimosamente, a aceitar qualquer coisa para ela que fosse atribuída a meninos. A tal ponto, era tão incisiva nesse comportamento de negação, roupas de meninos, brinquedos que a gente atribui a meninos, roupas íntimas de meninos, se negava sistematicamente que o pai
achava que esse era um problema porque a mãe não estava educando corretamente. Olha que é uma coisa recorrente entre nós, né? Assim? E que a mãe estava sendo muito frouxa, que permitia algumas liberdades e tal. Chegou a sair de casa tal, durante o tempo e depois percebeu que nada do que ele ou a mãe fizesse dobrava a resistência à vontade da criança. Isso é um comportamento tipicamente transgênero. Isso é uma criança transgênera. Desde cedo manifesta enfaticamente esse comportamento. Chama a atenção de vocês que nem toda criança que faz isso é uma criança transgênera. Então, como é que os profissionais que lidam com isso resolvem? Tem 3 palavras a serem consideradas: persistência, consistência e congruência. Algumas crianças, gente, que podem fazer essa negativa numa fase muito pequena da vida, são crianças transgêneras, é uma experiência, uma birra, alguma coisa assim. Aquilo passa, segue no gosto que é atribuído ao seu sexo biológico. No caso de uma criança transgênera, não, aquele comportamento é persistente, persistente, persistente. Nada do que os pais façam muda, nada do que os parentes falem muda, nada do que a escola, a sociedade impõe, com violência, na maioria das vezes, não muda. Então você percebe que aquilo é de fato alguma coisa da criatura. Tudo que ela escolhe é consistente com o sexo que ela diz se identificar. Tá legal? E ali um personagem de novela que foi de Ivana para Ivan, se eu estiver lembrando a sequência correta. Tá legal? Novela da Rede Globo. Por que eu coloquei ali? Para muitas pessoas a discussão foi apresentada por causa da novela. Independente dos malefícios aí da Rede Globo, não é assim que a gente possa discutir, mas aquilo que acontece na novela, no horário nobre, vira discussão popular. Mesmo o veículo de comunicação mais popular nesse país continua sendo a televisão. O que acontece na televisão as pessoas sabem, elas discutem. Para muitas pessoas foi apresentado por causa desse personagem. Vamos pensar buscando a contribuição de Allan Kardec. Esse é um capítulo da Gênese, é o primeiro capítulo longo, onde Allan Kardec explica a formação do conhecimento espírita. Capítulo que merece um estudo assim, aprofundado, contínuo da nossa parte. Separei um trechinho porque ele está dizendo o método que eu adotei para a nossa reflexão hoje. Diz assim: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Desde o Livro dos Espíritos, Kardec deixa isso claro. O Espiritismo vem falar de fenômenos físicos. O Espiritismo não quer explicar por que os corpos caem, por que se eu colocar 2 substâncias elas reagem no laboratório. Não é papel do Espiritismo, são as ciências. O Espiritismo tem foco no princípio espiritual. Quais são as leis que governam o princípio espiritual? Por isso que a gente vai ter foco em falar em quê? Mediunidade, por exemplo. Como é que é o intercâmbio, como é que é a vida no mundo espiritual, etc. Mas olha o raciocínio de Kardec. Ora, como este último princípio, o espiritual, é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem conhecimento do outro. Gente, o caso que nós estamos trabalhando hoje, recorte, sexualidade, isso fica evidente. Para a gente entender a sexualidade humana, a gente tem que olhar tanto para as contribuições das ciências materiais, quanto para as contribuições da ciência espírita. Se eu olhar isoladamente para uma outra contribuição, no nosso entendimento, não vai fechar o quebra-cabeça. Não vai fechar uma explicação mais abrangente. E eu chamo a atenção disso porque há muitos companheiros ainda hoje no movimento espírita que não se deram conta disso, que não acompanham os avanços da ciência, especialmente no que se refere à sexualidade humana, e tem um discurso que parou na década de 80. São pessoas que ficam separando trechos de livros, de companheiros da década de 80, que, por exemplo, ainda acham que homossexualismo, na cabeça deles, é doença. Gente, isso já foi superado há muito tempo, não existe mais essa ideia. A ciência botou isso por terra, mas há pessoas que, e aí, provavelmente por causa dos seus preconceitos, se negam a acompanhar os avanços da ciência. E aí estacionaram. Quando a gente está discutindo transexualidade, por exemplo, era categorizado como doença. A Organização Mundial da Saúde avisou esse ano, retirou oficialmente qualquer condição trans
de uma condição de doença. Porque as pesquisas científicas insistentemente demonstram que esses sujeitos não são doentes por causa da condição trans. Isso não é crença, isso não é opinião, isso é resultado de conhecimento científico. E é assim que a gente deve basear as nossas discussões. O que eu quero acreditar é problema meu, mas aquilo que as pesquisas estão demonstrando é bem evidente. O sujeito que é transexual não é um sujeito doente, essa condição não é de doença. O novo Código Internacional de Doenças já vai vir com isso, está retirado. As pesquisas não dão fundamento para esse tipo de ideia. Então, de onde surge essa ideia? Da ignorância e do preconceito. Mas não tem fundamento científico para esse tipo de opinião. Estou seguindo Kardec, não vim aqui para dizer a minha opinião. Vim para mostrar o resultado das pesquisas científicas e dialogar com a filosofia espírita. Apresenta aquele quadro como um super resumo dos itens mais importantes da sexualidade humana. Mais importante no sentido para a gente tentar fazer uma compreensão. Lembrem-se disso. Começa ali por baixo na figura, que está em azul, que é chamado de sexo biológico. Basicamente não mudou muito. Mais ou menos. Continuamos reconhecendo dois sexos biológicos na nossa espécie, macho e fêmea. Critério mais antigo, minha gente, até hoje utilizado para reconhecer o sexo biológico de alguém. Critério visual, olhar para a genitália do bebê. Porque até algumas décadas atrás era a única forma de descobrir. Ou então usando alguns conhecimentos populares, do tipo, se a barriga for pontuda, se a barriga for arredondada, lembram disso? Aquela linha, como é que chama a linha? Linha medial, como é que chama? Que algumas mulheres apresentam na barriga distendida? Tem um nome para aquela linha. Hein? Como é que é? Eu esqueci o nome. Oi? Chama linha negra. Linha negra, não é isso? Tinha umas coisas assim e tal. E a gente tentava adivinhar, não é? E aí, na hora que nascia, põe o olho, esse ou aquele sexo biológico, tá legal? Qual é a questão? A ciência continua entendendo isso hoje, são os dois sexos biológicos. Ocorre que há um conjunto de estudos que demonstrou esse elemento intermediário que a ciência chama de intersexual. O que é isso? Vou dar um exemplo bem direto. Antigamente era muito usual uma palavrinha para um tipo de intersexual. Algumas pessoas eram chamadas de hermafrodita. Já escutaram essa palavra? Aí a gente lembra, não é assim? O que é o sujeito hermafrodita? Esse termo não é mais usado hoje em dia. Hoje em dia o nome bonito para isso é intersexo gonodal verdadeiro. Que é esse indivíduo? É quando você olha para a genitália, mas não consegue decidir. Porque você é capaz de identificar tanto a genitália masculina, em algum grau de desenvolvimento, quanto a genitália feminina. E aí, como é que você decide? Então, os estudos científicos perceberam o seguinte: o critério da genitália, ou seja, a parte do nosso aparelho reprodutor que externamente é visível, é critério também para definir sexo biológico, mas não é um critério suficiente, completo para isso. Então, hoje em dia são buscados, além da genitália, a questão dos hormônios. O que prevalece no sujeito, quais são as glândulas que produzem esses hormônios e a questão genética. São esses três fatores juntos que definem o sexo do sujeito. A maioria de nós está enquadrada em machos e fêmeas. Quando eu digo maioria, eu estou falando no sentido estatístico mesmo do termo. 98%, 97% da população ou é macho ou é fêmea. Tem uns 2 ou 1% que está ali na condição de intersexual. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 40 tipos de intersexuais na espécie humana. Há pessoas que são intersexuais, mas você não vê de fora. Por exemplo, é um sujeito que desenvolve o aparelho externo masculino, então o indivíduo tem pênis, tem saco escrotal, com um desenvolvimento normal, mas por algum motivo de saúde na idade adulta, ele precisa fazer um ultrassom e ele descobre que internamente ele tem o quê? Um útero, um ovário principalmente. Ele tem uma glândula feminina, mas ele não sabia disso. Então é um indivíduo intersexual e nem desconfiava disso. Há pessoas que a intersexualidade está nos genes.
Se esse indivíduo não fizer um exame de sangue específico para fazer o mapeamento genético dele, ele pode passar uma vida inteira como intersexual e nem saber disso, porque não está visível na genitália, não está visível nas glândulas dele. Há outros indivíduos que não, já é bem evidente. Há criaturas que nascem com uma ambiguidade genital, ou melhor dizendo, com uma genital ambígua. Você olha para o sujeito, quando ele nasce, gente, eu não sei definir se isso aqui é um genital masculino, se é um genital feminino. Caso típico de intersexualidade. Tá legal? Não vou me aprofundar mais nisso, mas estou apresentando para você o seguinte. Olha como o nosso entendimento hoje está muito mais vasto, né, do que era antigamente. Então, quando as pessoas querem discutir se, mas Deus só fez 2 sexos. Em parte é verdade, mas você tem 5 minutos, né, que tem os intersexuais também. A orientação sexual diz respeito ao desejo sexual do indivíduo. Para onde aponta o meu desejo sexual? Ele aponta para sujeitos que me são semelhantes? Essa orientação é dita homossexual. Ela aponta para os sujeitos que me são diferentes? Essa orientação é dita heterossexual. Ela aponta para as duas polaridades? Essa orientação é dita bissexual. Esses são os nomes corretos: homossexualidade, bissexualidade, por aí vai. Essas 3 orientações sexuais são consideradas na espécie humana, pelas pesquisas científicas, absolutamente naturais. Nenhum indivíduo é doente porque tem uma ou outra daquelas orientações. Todas são naturais na espécie humana. Nenhuma delas é indicativo de doença. Tá legal? Lembrando, o sexo em que eu nasço não diz respeito a qual orientação vou assumir. Tá legal? Aí merece um estudo à parte, orientação sexual. Estou citando apenas para dar o contexto do nosso tema da noite. E finalmente, o que nos interessa mais hoje, que é a identidade de gênero. Ou, se você quiser, um nome muito bacana para isso é sexo psíquico. Uma coisa é aquilo que o meu corpo apresenta. Outra coisa é se há uma identificação da minha cabeça, vamos dizer assim, do meu psiquismo com o que o meu corpo apresenta. Gente, discutir gênero é uma questão complexa, eu também não vou passar muito por isso não. Que gênero é construído tanto pelas questões culturais quanto biológicas. Exemplo disso, nós atribuímos socialmente o que é papel de homem e o que é papel de mulher na sociedade. O que eu quero dizer com isso? O que homem e mulher faz dentro de casa? Pois é, serviço de casa é serviço de mulher? Geralmente é. De onde é que a gente tira isso? A nossa sociedade constrói isso há muito tempo. Agora que está começando a refletir sobre isso. Os pais, por exemplo, começaram a trocar fraldas, perceberam que as mãos deles não têm defeitos. Eles conseguem trocar fraldas, que eles conseguem lavar louça, por exemplo, essas coisas espetaculares. Né? Descobriram que são capazes de fazer isso. Isso é uma discussão social. Porque antigamente isso não existia, papel da mulher, pronto, acabou. As mulheres não saíam de casa, as mulheres não trabalhavam, conseguem perceber? As mulheres não usavam calças e por aí vai. Essas discussões vão sendo promovidas. Então o gênero tem uma instância que é cultural, que é construída pelas negociações na sociedade, né? E tem questões que são biológicas, tá legal? Por exemplo, cérebros de homens e mulheres, em plano geral, são muito similares, mas tem algumas características diferentes. Por exemplo, na média, o cérebro dos homens é maior do que o cérebro das mulheres. Na média, o cérebro dos homens tem mais neurônios que o cérebro das mulheres. Veja, eu estou dizendo que é maior. Eu estou dizendo que são mais inteligentes. Cuidado com isso, tá legal? São diferenças. Temos diferenças hormonais importantes. Corpos de homem, prevalece o hormônio sexual testosterona. No corpo de mulher, prevalecem os hormônios, os estrogênios, vamos dizer assim. Estão de acordo com isso? Homens e mulheres produzem testosterona. Tá legal? Para quem não sabia disso, bom, tá avisado agora, não é assim? A gente produz aqui nas suprarrenais, por exemplo. Tá legal? Todo mundo produz. Então, tem diferenças? Tem. Biológicas e culturais. E aí entra o problema do machismo, por exemplo, violência contra a mulher, tudo isso está dentro dos estudos de gênero. A identidade de gênero é sexo psíquico. Se o indivíduo se identifica com o sexo que ele está ou não. Tá legal? Vamos pensar o seguinte, nasci eu, corpo de macho,
Na minha época, o ultrassom estava nos inícios. Então, se vocês verem a qualidade do ultrassom na minha época, primeiro deu que era gêmeos. Fico imaginando que às vezes era eu e meu ego orgulhoso, né? Devia ser os dois, né? Depois eu que era menina, aí nasceu eu, olha, definição excelente. Né? Hoje em dia, vê movimento, batimento cardíaco, olha a diferença da qualidade. Né? Mas, enfim, tecnologia vai avançando. Né? Nasci eu na condição de menino por causa da genitália. Foi observada a genitália, então, menino. Imediatamente, quando se nasce o menino, atribui a ele o gênero masculino. É automático isso, a gente faz. Se nasce menina, a gente já atribui o gênero feminino. A gente já cria um conjunto de expectativas. O que é ser mulher? Isso vai desde a infância, minha gente. As brincadeiras que são mais ou menos autorizadas, os papéis sociais e por aí vai. Tá legal? A questão é o seguinte: há pessoas que recebem essa atribuição, mas não ficam confortáveis. É o caso que a gente acabou de citar da menina Melissa Doblado. Desde a primeira infância, porque nasceu com genitália masculina, não é intersexual, né? Não tem essa questão. Biologicamente é macho, né? Assim? Mas psiquicamente não guarda qualquer identificação com esse corpo de macho. Se declara mulher. Então o caso da Melissa Doblado nasce no sexo biológico de macho, mas tem identidade de gênero feminino. Por isso é considerado transgênero. Trans nesse sentido mesmo de atravessamento, não é aquele alinhamento do sexo biológico com o sexo psíquico. E os pesquisadores consideram hoje o que eles chamam genericamente gênero não binário. O que é isso? São indivíduos que olham para os modelos de masculino e feminino da sociedade e dizem assim: olha, eu não me encaixo exatamente num nem outro. Onde é que eu estou? Estou nesse meio. Gêneros não binários. Tá legal? Alguns exemplos disso daí. Há pessoas que se identificam com esse nome aqui, de agênero. O que é isso? As pessoas olham para os modelos de masculinidade e feminilidade da sua sociedade e dizem assim: não me identifico com nenhum gênero. Gente, a dificuldade da identidade de gênero, qual que é? Ela é muito baseada na autodeclaração. É igual cor de pele. Gente, isso é um problema para quem participa, por exemplo, das comissões de cotas. Eu não estou discutindo a questão das cotas em si, estou discutindo o problema de lidar com. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem isso, por exemplo. Eu, se quiser, por exemplo, posso fazer inscrição em algum processo seletivo da Universidade Federal de Juiz de Fora e posso, na declaração, dizer assim: eu estou me declarando negro. Aí depois a comissão, se eu for aprovado, por exemplo, a comissão vai analisar e vai ver se concorda ou não comigo. Tá legal? Como é que você define que alguém é branco, ou que alguém é negro, ou que conseguem perceber como é uma coisa escorregadia? Se eu tomar muito sol, por exemplo, me apresentar no dia da comissão lá bronzeado, o que eles podem falar? Entendem a complexidade da coisa? Não quero discutir a questão em si, só para mostrar quanto que é difícil. A identidade de gênero é isso. Então, se a gente está na dúvida em como chamar a pessoa, por exemplo, melhor coisa que a gente faz, o que a pessoa quiser ser chamada. Como a pessoa quiser ser chamada. Então, se eu, por exemplo, manifestar, quero ser chamado de Gabriela, melhor coisa que a gente pode fazer é chamar de Gabriela. Respeita a maneira como o outro quer se identificar. Mesmo que eu ache estranho, mesmo que eu não entenda, gente, é tranquilo isso, mas eu respeito pelo espaço que é do outro. Se o outro quer ser chamado assim, por que eu não vou fazer isso? Respeitar a maneira como o outro se identifica. Então, há pessoas que se chamam de agênero. Há pessoas que vão estar ali dentro daqui que se chama demi menino, demi menina. Veja, a gente está dando nomes para comportamentos. Gente, isso não surgiu agora. Os nomes, sim, comportamento não. Demi menino, demi menina são sujeitos que têm uma identificação parcial com o gênero que lhe é atribuído. Olha, me identifico sim, mas pouco, ou alguma coisa, não é totalmente identificado. Então o sujeito se declara desse gênero demi. Quando eu digo que isso é mais flexível do que a gente imagina, veja o seguinte: a nossa sociedade atribui especificamente ao gênero masculino um papel de bastante virilidade, de rigor, de afastamento emocional, que inclui não toque em outros homens, porque há um risco de homossexualidade, de se esbarrar em outros homens, não é assim? Isso é típico da nossa sociedade brasileira. Mas, se está num jogo de futebol,
onde os homens estão suados, igual uns gambás fedorentos, né? Suadérrimos, e a bola estufou a bendita de uma rede, 11 homens se agarram e fazem montinho, sem problema nenhum. Já repararam isso? Nossa sociedade atribui esse papel. Homens usam calças, não é isso? Não usamos maquiagem, deixamos barbas rústicas crescer, não é assim? Mas se for no carnaval, aí homem pode usar saia, pode passar batom, tira foto abraçado dos amigos, não é assim? Aquela coisa assim. Acontece ou não acontece? Conseguem perceber como a sociedade vai negociando os espaços onde proíbe, onde permite os comportamentos? Então isso aqui são nomes para comportamentos que já nos acompanham há muito tempo. Só que hoje a gente começou a dar nome, a classificar, pensar de maneira mais sistemática sobre isso. O gênero fluido são as pessoas que têm facilidade de transitar psiquicamente entre os dois gêneros. São pessoas que têm fases da vida que se identificam com o gênero feminino, têm fases da vida que se identificam com o gênero masculino. Por isso o fluido, transitam com muita facilidade. Vejam, gente, sendo a identificação psíquica, o corpo não acompanha essas mudanças desse jeito. A gente percebe isso. Tudo bem, minha gente, até aqui? Sei que é muita informação, muita palavra nova. Como é que a gente resolve isso? Estudando mais, lendo mais, tá legal? Para encerrar essa primeira parte, transgênero, travesti, transexual é tudo a mesma coisa? Que vai aparecendo tanta palavra que a gente começa a ficar confuso, não é assim? Quando eu comecei a discutir essas questões, a sigla era GLS, não sei se vocês lembram disso. Gays, lésbicas e simpatizantes, lembram disso? Hoje em dia, na hora que você vai olhar a sigla, é assim, LGBTTI, aí tiveram o bom senso agora de colocar um mais. Senão vai ser o alfabeto inteiro, cada minoria que a gente for pôr, assim, porque inclui os transgêneros, inclui os intersexuais, tal. Tem uma galera aí que está incluída nisso aí. Vamos pensar nessas palavras. Os transgêneros são todas as condições que não se adequam ao gênero pré-estabelecido ou socialmente atribuída ao nascimento. A classificação trans é, portanto, um guarda-chuva que engloba transexuais, travestis, intersexuais e pessoas queer. Queer a gente pode chamar aqui no Brasil de gênero fluido. Vou me dar como exemplo para ficar mais fácil. Estou num corpo biológico de macho. Tenho identificação psíquica com o gênero masculino. Então eu tenho esse alinhamento, eu sou cisgênero. Já escutaram essa palavra? Tem esse alinhamento. Mas vamos supor que eu, nesse corpo de macho, tenha identificação psíquica com o gênero não binário. Qualquer um daqueles que a gente viu lá, que eu só listei 3, tem vários outros, tá legal? Quem tiver interesse em pesquisar mais. Suponha que a minha identidade psíquica seja com algum gênero não binário. Então, o meu comportamento é transgênero. Suponha que a minha identidade psíquica fosse com o gênero feminino. Então, estou no corpo de macho, mas a minha identidade de gênero é feminina. Então, eu sou um indivíduo não só transgênero, mas um caso específico de transgênero. Eu sou transexual, que é o polo oposto ao que eu estou mergulhado no corpo físico. São nomes para os comportamentos. De maneira geral, falando em transgênero, é um indivíduo que a identidade psíquica não está alinhada com o sexo biológico. Acho que esse entendimento basta para nós. Travesti é uma palavra muito usada no Brasil, é uma palavra muito em disputa ainda, que ela é muito atravessada por um marcador social. Geralmente travesti é a pessoa que é pobre. E ser pobre travesti no Brasil basicamente implica em dizer que é um indivíduo que trabalha na prostituição. A gente vai retomar isso um pouco mais à frente, tá legal? O transexual eu falei, né? É a polaridade oposta ali. Contribuições da doutrina espírita para a gente pensar sobre isso. 3 questões seguidas de O Livro dos Espíritos que sintetizam a interpretação, porque esse mesmo raciocínio é retomado por Kardec várias vezes na codificação. Então, para a gente economizar, ser mais direto aqui hoje, eu vou direto no Livro dos Espíritos, mas você pode pesquisar que esse assunto é retomado, mas com a mesma ideia. Não é igual a outros conceitos que sofreram evolução na codificação. Essas ideias permaneceram. Então, o Livro dos Espíritos basta para nós. Primeira questão importante: os espíritos têm sexos? Porque quando nos pensamos dentro da filosofia espírita, nos entendemos enquanto espíritos. E na qualidade de espíritos, nós encarnamos. Quer dizer, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, a gente se referiu bastante à organização biológica.
Mas eu, enquanto espírito, eu tenho sexo? Né? A resposta deles é bem direta para nós. Não como entendeis, pois os sexos dependem da organização biológica. Gente, está dizendo o seguinte: não existe alma macho, não existe alma fêmea, não existe alma intersexual, hoje a gente pode falar isso. Eu, enquanto espírito, não sou nem menino nem menina. Por isso que eu digo, eu não sei se o espiritismo ajuda ou atrapalha algumas vezes. Porque a gente está encarnado, bom, os que eu enxergo aqui. A gente se acostuma a estar no corpo, com uma série de coisas do corpo, inclusive o sexo biológico. A gente costuma gerenciar um corpo que tem o sexo biológico. E de repente a gente para pensar, não, mas eu, enquanto espírito, não tenho esse sexo biológico. Aí você pode perguntar o seguinte: bom, mas nas comunicações mediúnicas, seja da reunião que eu participo, seja das narrativas mediúnicas, psicografia, seja o que for, a gente vai lidar com sujeitos que se apresentam como homens e como mulheres. É ou não é? Ah, não tem aí uma contradição? Né? Se apresentam como, mas é só isso mesmo, aparência. Cuidado com isso. No mundo espiritual, nós utilizamos o nosso perispírito, ou corpo espiritual, como queiram. O nosso perispírito, ele guarda as aparências que a gente se acostumou. Mas o perispírito tem uma fisiologia diferente da fisiologia de corpo material. Atenção com isso. Perispírito não tem órgãos sensitivos. Kardec entendeu isso desde o princípio, que vários autores espíritas escorregam nisso com muita frequência. O perispírito como um todo é o órgão sensitivo. Então eu posso me apresentar, inclusive com a genitália masculina ou feminina, perfeitamente no mundo espiritual. Mas aquilo é aparência. A aparência no mundo espiritual, a aparência no perispírito não é o mesmo que função. Cuidado com isso. Eu preciso de olhos no perispírito para enxergar? Não. O perispírito como um todo faz isso que se chama de enxergar, que a gente está usando a palavra de encarnado. Né? A gente enxerga, vamos dizer assim, no mundo espiritual com o perispírito. Está de acordo? Gente, exemplo disso, para quem está acostumado com reunião mediúnica. O médium está sentado numa certa posição, a mesa está aqui na frente dele. E aí está geralmente uma penumbra e tal, que ajuda a concentrar na reunião. Aí o médium vira e fala assim: o fulano de tal está aqui. O pai da nossa amiga e tal, está aqui, está de pé, está usando um terno assim muito bem cortado e está assim, penteado assim, sabe? Que bacana, onde é que ele está? Ele está aqui em pé, atrás de mim. Como é que ele está enxergando? Porque não é o corpo físico que está enxergando, é o perispírito que está percebendo. O perispírito não tem problema de direção. Gente, a gente faz isso com a audição, a gente percebe. Claro que facilita se eu colocar as orelhas para o local de onde vem o som, mas se vier por trás, você capta também, vocês estão de acordo? Perispírito precisa de olho? Se fosse assim, eu podia cegar os espíritos de maneira simples. Já pensou? Ceguei o espírito lá, não vai enxergar no mundo espiritual. Isso não acontece. Então os espíritos têm aparências de homem e de mulher? Tem aparências, e é só aparência. Não tem funcionalidade. Espírito não tem excreção. Desencarnado a gente não tem excreção. A gente não tem reprodução. Não é isso? Então, não tem essa finalidade que a gente espera aí. Então não temos mais evidências em favor disso. Quando nós lemos os vários livros do século passado até hoje, que citam casos de reencarnação, Kardec não teve como trabalhar isso, era muita coisa para ele trabalhar. Então Kardec adota a reencarnação como princípio de filosofia. Kardec não consegue estudar exaustivamente reencarnação como estuda a mediunidade, não tinha nem como, aqueles 12 anos. Quando a gente pega os livros, e gente, a maioria desses livros não são espíritas, esse que é o barato, que falam de reencarnação, o sujeito que se lembra de reencarnações, o que fez, deixou de fazer, tal, com mais ou menos detalhes. É muito comum os espíritos narrarem mudança de sexo entre encarnações. Tá legal? Então a gente percebe isso. Um trabalho que o Hermínio, inclusive, fez um artigo por Reformador, fala sobre isso. Tem nas referências, quem quiser eu passo ali no final. Os espíritos que vão ficando mais tempo no mundo espiritual começam a declarar isso. Eu não tenho uma identificação assim masculina ou feminina acentuada. Quanto mais tempo a gente vai ficando no mundo espiritual, menos a gente fica impregnado daquilo que é tipo da encarnação, vai perdendo essa distinção.
tá legal? Nós guardamos muita distinção porque são períodos curtos entre as encarnações. Então a gente ainda está muito impregnado com isso, tá legal? Questão 201, olha que pergunta interessante. Agora no nosso caso já foi resolvido, pelo menos para essa. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Hoje, com os conhecimentos da ciência, a gente ainda poderia acrescentar: animou o corpo de homem, animar o de uma mulher ou de um intersexual, e trocando as posições? Kardec não sabia disso na época dele. A resposta deles, bom, a gente já adiantou, não é? Com certeza, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, estou homem, estou mulher, estou intersexual. A gente vai modificando. Então, o que está como princípio filosófico no Livro dos Espíritos é confirmado pelos estudos de reencarnação. Os espíritos relatam que mudam de fato de sexo entre as encarnações. Claro que isso não tem uma regra. Toda encarnação vai mudar de sexo, por exemplo. Pode alternar com bastante frequência, pode seguir num sexo um certo tempo, depois só no outro. Conseguem perceber? Muito dinâmico esse processo aí. Mas a gente vai transitando. Gente, isso, sob o ponto de vista espírita, nos auxilia, nos dá fundamento a perceber por que psiquicamente a gente tem a bissexualidade. Agora não estou falando de orientação, reparem, não estou falando de desejo, estou falando de elementos psicológicos. Todos nós temos psicologicamente elementos masculinos e femininos. Reparem que, sob o ponto de vista material, é difícil entender isso. Sob o ponto de vista espiritualista, é simples. Como nós temos as diversas experiências encarnatórias, como homens, como mulheres, intersexuais, e variando de culturas e de épocas, a gente vai desenvolvendo essa bissexualidade psíquica. Mas aonde que isso vai parar? Eu penso que o melhor que a gente pode olhar hoje no nosso planeta, aonde isso vai parar, é um sujeito chamado Jesus de Nazaré. Jesus, para nós, é também modelo do completo desenvolvimento da bissexualidade psíquica. Jesus é modelo de masculinidade e Jesus é modelo de feminilidade, completamente desenvolvidos. E olha que aquilo que a gente sabe deles são relatos dos evangelhos, são relatos que a gente foi capaz de produzir, que são pobres, ele deve ser muito mais do que aquilo, muito, muito mais. A gente vê Jesus que é viril, condena a hipocrisia dos fariseus insistentemente ao longo dos evangelhos. Várias passagens extremamente viril, condenando o comportamento hipócrita, condenando quem queria apedrejar a mulher adúltera, enfim, né? Expulsando os vendilhões do templo, que deixa algumas pessoas espantadas, assim, virilidade, masculinidade. Veja, não é ser agressivo, é ser viril. Jesus foi viril o tempo todo, jamais fugiu do papel que ele entendia devia fazer. Então isso é decisão, firmeza. Foi perseguido, condenado injustamente, não é assim? Firme no propósito. Ao mesmo tempo é o sujeito que acolhe amorosamente, incondicionalmente todas as criaturas. É a dimensão do feminino, do cuidar sem desistir, do fazer tudo em favor das outras pessoas, de orientar, de esclarecer, de oferecer apoio, de não discriminar, de não rejeitar. Jesus convive com todo mundo, já repararam? Por isso que ele foi crucificado rapidinho, assim. Ele convivia com bandido, com ladrão, cobrador de imposto, pescador, gente rica. Todo mundo tinha espaço com Jesus, a dimensão do feminino. Então, quando a gente pensa nisso, aonde a gente vai parar? Isso, num Jesus da vida. Nós somos Jesuses em potencial, né? Tem um ou outro milênio aí, mas a gente chega até onde ele está. E a terceira pergunta importante para nós, 202. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Pensando com a ciência de hoje, a gente poderia acrescentar, se Kardec tivesse hoje. Prefere encarnar como homem, como mulher ou como intersexual? Que prefere o espírito? E a resposta deles é tão bacana, vejam vocês, é aquela sutileza clássica deles na obra, não é assim? Isso pouco lhe importa. Olha que bacana.
O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Gente, errante na filosofia espírita é a condição do espírito que ainda precisa reencarnar. Quando ele está no mundo espiritual, no intervalo entre duas encarnações consecutivas, ele é chamado de espírito errante. Só isso, tá legal? Então estou lá, no intervalo entre duas encarnações. Alguém vem me dar aquela notícia maravilhosa. Eu estou lá na colônia, tranquilo, que eu trabalhei em segurança social, transporte público, aquela coisa toda. Não vou morrer de fome, vocês concordam? Né? Já estou morto mesmo, né? Assim? Estou lá de boas, feliz da vida. De vez em quando visito quem ficou se arrastando aqui na terra, né? Assim? Visito, dou um apoio para a pessoa. Aí vem lá o meu mentor, chegou a tua hora. Oi? Não entendi, né? Eu tenho que fazer um negócio. Chegou a hora de encarnar. Vamos, imagina a nossa alegria. Aí você começa a elaborar os planos, assim. Você olha, acho que vai ser bacana para você encarnar no Brasil. Você, oi? Hein? Eu escutei Dinamarca, foi isso? Aí começa o planejamento encarnatório. Dentro dessas considerações, porque sozinho a gente não dá conta de planejar, a gente não tem maturidade nem juízo espiritual para fazer isso. Então a gente conversa com os nossos mentores. A gente vai pensar no sexo biológico, porque ele oferece provas, gente, é evidente. Por um primeiro ponto, gerenciar um corpo de homem é diferente de gerenciar um corpo de mulher. A relação do sujeito com o próprio corpo. Há um conjunto diferente de desafios. Nós somos requisitados de maneira diferente para gerenciar corpo de homem, de mulher ou de intersexual. Tem particularidades. Tem muitas semelhanças e tem as suas particularidades. E isso nos motiva um desenvolvimento da inteligência diferente para lidar com o corpo. Um corpo de homem é um corpo fértil quase a vida inteira adulta. O corpo de mulher tem um limite bem estreito, reprodutivo, que eu quero dizer. É diferente. Se a gente pensar em termos da influência dos hormônios na nossa personalidade, nosso comportamento, fica evidente. A diferença da influência da testosterona e dos estrogênios nos nossos comportamentos é diferente de gerenciar esse corpo. Conseguem perceber? Então, o primeiro ponto é esse, gerenciamento do próprio corpo. O segundo é, um corpo nunca é um evento biológico somente. Um corpo é sempre algo numa cultura. Ser homem, ser mulher, mais do que ter uma genitália, está mergulhado numa cultura. É diferente, dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, é diferente ser mulher branca e ser mulher negra, por exemplo. Só isso já gera uma diferença. Me dá um exemplo disso. Quando a gente olha as taxas de homicídio no Brasil, taxa de homicídio entre as mulheres brancas diminuiu nos últimos anos. Das mulheres negras, aumentou. Faz diferença, não faz? Os desafios que são apresentados. Ser mulher em Minas Gerais é diferente de ser mulher lá no interior do Amazonas, por exemplo. Dependendo da situação, do contexto. Eles conseguem perceber as variantes? É diferente estar homem no Brasil e estar homem no Japão. Expressões das expectativas culturais são diferentes. Entendem quando eles dizem sobre as provas? Não é melhor ser homem, não é melhor ser mulher. Depende do que aquele tipo de corpo pode me oferecer como prova. Gente, prova na filosofia espírita significa experiências evolutivas. Por isso que nós estamos em provas. Adiante. Mais especificamente na questão trans, busco um texto de Kardec que eu acho o bom senso, porque como ele não pesquisou exaustivamente encarnação, ele teve que trabalhar mais em base filosófica, ele faz uma dedução incrível nesse artigo de janeiro de 1866, na Revista Espírita, que se chama As Mulheres Têm Alma? Você tem alma? Acredito que sim, né? Poxa, né? Mas no Livro dos Espíritos, Kardec defende que os Espíritos é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. 10 anos depois ele escreve um artigo perguntando se mulher tem alma. Por que ele escreve? Porque a Igreja Católica daquela época, na França, estava discutindo seriamente isso.
Fazendo debate, eu fiquei imaginando aqueles senhores, né? Tios, éramos nós, na verdade, né? Sentar, vamos discutir, será que as mulheres têm alma e tal? Olha o nível que a coisa estava. O espiritismo falando que os homens e as mulheres são iguais, não sei o quê. É muito avançado para a época. No início do artigo, ele reforça aquelas informações que a gente trabalhou nas questões dos livros espíritos, e eu separei trechos que ligam diretamente à análise espírita da noite. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Gente, morte não opera milagre. Assim que a gente morre e a gente realiza o processo da passagem, que é aquela adaptação ao mundo espiritual, a gente vai se apresentar de forma, uma personalidade muito semelhante ao que a gente estava vivendo encarnado. Porque somos pessoas, transitamos de plano. E isso inclui o que ele chama de caráter de homem e de mulher, que para mim já é um anúncio do que hoje em ciência se chama de identidade de gênero. Eu me acostumei a ser homem, isso não vai, de repente, saiu de mim. Eu me acostumo com comportamentos, tipicamente de homem, tipicamente de mulher, da sociedade que eu vivi. E se eu ficar uma série de existências, mais marcado ainda, isso fica em mim. Então ele raciocina. Se essa influência repercute da vida corpórea para a vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Percebem a lógica da dedução dele? Como a vida é continuidade, se eu fiquei uma série de existências no mesmo sexo biológico, aquilo me marca profundamente. Leva essa repercussão para o mundo espiritual. Claro, na hora que eu encarno de novo, provavelmente eu levo o que eu me acostumei a me comportar junto. E aí ele conclui que eu acho que é a base para a gente pensar a questão trans dentro da filosofia espírita. Mudando de sexo, olha o bom senso de Kardec, poderá, pois, sob essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Voa lá, palmas para Kardec, ele é danadinho. É lógica da encarnação. Vejam que ele está chamando de anomalia porque é a palavra da época dele, porque hoje em dia não se fala isso, mas hoje, depois de pesquisa científica, de embate social, então o conhecimento científico solidificou a ideia de que isso é natural na variedade de comportamento humano. Na época de Kardec, não existia, isso é anomalia, doença, etc. Mas ele deixa claro, aparente, gente que acha que isso é doença. Olha como é danadinho esse Kardec, gente. Então ele está falando, pode ser. Então a gente não tem uma explicação definitiva. Lembra que eu comentei disso nos primórdios? Então a gente se acostumou no sexo biológico. Quando ele muda, pode ser que isso gere a tal da incongruência. Isso pode ser um fator que desencadeia um comportamento transgênero. Conseguem perceber a lógica da filosofia espírita? Veja, isso é uma análise. Pode existir outros elementos espirituais que desencadeiem isso, ou mesmo biológicos. A gente não sabe, então não seremos pretensiosos de fazer essas marcações. Tranquilo esse raciocínio de Kardec para nós, minha gente? Uma pergunta que incomoda muitos espíritos, já encaminhando para o final, foi feita para o Emmanuel. Nesse livro aí está registrado Lições de Sabedoria. Marlene Nobre reuniu uma série de entrevistas esparsas do Chico Xavier para o jornal Folha Espírita, condensou nesse livro o capítulo 36. Ora é o Chico que responde, ora é o Emmanuel. Nesse caso é o Emmanuel. E eu acho interessante colocar a resposta dele, porque geralmente ele tem um viés assim, mais conservador. Ele mostra que é jesuíta de fato, né? Várias mensagens dele. Mas quando ele escreve de sexo, basta pegar o livro de sexo. É uma coisa impressionante. A liberalidade, o bom senso, né? O convite ao respeito e tal. Olha a pergunta para ele que incomoda muitos espíritas, incomoda por ignorância na maioria das vezes. O que diz o mundo espiritual acerca das cirurgias médicas para mudança de sexo? Há pessoas espíritas que ficam preocupadas, mas o sujeito escolheu encarnar como homem ou como mulher, vai mudar o plano assim e tal. Há pessoas que acham que ele vai machucar o perispírito dele. Gente, isso não existe. Se isso acontecesse no corpo espiritual, a gente estava frito.
Porque qualquer cortezinho, qualquer cicatriz, qualquer cirurgia, inclusive pessoas que criticam isso, é a pessoa que vai lá fazer aquela plastiquinha bacana, vai tirar o gogó, vai esticar assim, mas condena se o outro fizer qualquer cirurgia. Eu posso, o outro não. Então isso é hipocrisia, não é? Então vamos pensar sobre. Isso não interfere no perispírito, é o contrário. Se algo acontecer no perispírito é que gera algum efeito no corpo biológico. Não tem fundamento doutrinário. Isso merece até um estudo de perispírito à parte, mas não tem fundamento. Ele responde citando a questão 202 do Livro dos Espíritos, que são as provas que a gente há de passar, e ele diz isso. A resposta toda está aí. Evidentemente, as cirurgias médicas para mudança de sexo se enquadram nos princípios do livre-arbítrio, com as respectivas derivações da lei de causa e efeito. Não é papel dos espíritos no espiritismo baixar a normativa. Pode fazer cirurgia de redesignação sexual, não pode fazer cirurgia. Quem tem que decidir isso? A pessoa que está apresentando o comportamento transgênero. Não são os espíritos que têm que baixar a normativa. Aliás, o espiritismo não funciona com ética normativa, inclusive nesse aspecto. Quem tem que se conduzir é o sujeito. É o sujeito que sabe o sofrimento que ele experimenta naquela inadequação. Isso é chamado de disforia de gênero. Sofrimento que é experimentado por essa inadequação, que varia muito. Gente, nem todo indivíduo transgênero quer fazer mudança no corpo. Atenção com isso. Há indivíduos que se satisfazem apenas na expressão de gênero, nas roupas. Aquilo basta para ele, Laerte Coutinho. Há indivíduos, por exemplo, que se retirarem as mamas, né, é aquele pronto, tirei as mamas, já estou satisfeito com essa intervenção corporal. E há uma classe desses indivíduos que não querem fazer intervenções profundas ao ponto de mudar, fazer uma reconstrução genital, tratamento hormonal, etc, etc. Tá legal? Emmanuel está dizendo o quê? O sujeito tem livre-arbítrio. Gente, plano encarnatório não é amarra. As pessoas do movimento espírita são muito ligadas com isso. O sujeito planejou de ter 5 filhos, não sei o quê. As pessoas são contra método contraceptivo, porque se é para ter, vai baixar um monte de filho. Isso é irracional, pelo amor de Deus. Tem necessidade disso. Planos mudam também. O casal planejou de ter filhos e tal, escolheu não ter. Então mudou o plano. Isso vai gerar uma consequência? Vai. A gente não sabe o tipo de consequência, não podemos ser levianos. Então, o indivíduo, por exemplo, que experimenta a condição transgênero e opta e consegue fazer, porque não é fácil. No Brasil, pelo sistema público, o indivíduo, se tiver paciência, vai esperar em média 16 anos, ou vai desembolsar pelo menos 20 mil reais para fazer essa cirurgia. Tá legal? Se o indivíduo opta por fazer, vai ter consequência, claro, tudo aquilo que a gente faz na vida tem consequência. Que tipo de consequência? Não sabemos. Mas é importante pensar, todos os caminhos são caminhos que levam a Deus. Deus entende a intimidade dessa criatura que faz a escolha. Não sou eu que tenho que dizer para ele, faz, não faz. Cito como exemplo porque fala publicamente nos eventos e inclusive na internet. Em Juiz de Fora temos o exemplo da Bruna Leonardo, mulher trans, ou seja, nasceu sexo biológico homem, depois transitou, fez a cirurgia, transitou para a mulher. E quando fez esse processo de transição biológica, porque tem todo um protocolo, né? Chegar na farmácia, quero uma aspirina, não é assim, tem todo um protocolo a ser obedecido, tá? A questão tem uma complexidade. Frequentava o Centro Espírita Fé e Caridade e declara até hoje publicamente a gratidão pela maneira como foi acolhida, tratada. Ninguém no Fé e Caridade teve qualquer palavra para dizer a ela, faça, não faça, mandando essa ideia, você escolheu nascer homem, tem que ficar com homem e tal. Ninguém. As pessoas acolheram e acompanharam a vontade e a decisão dela. Pronto, porque é assim que funciona. E a gente tem que aprender com o exemplo do Fé e Caridade. Não é nosso papel ficar dizendo para as pessoas, você tem que ficar... Você está na intimidade da pessoa? Você sabe o desconforto que ela sente? Tem um motivo desse desconforto. Tem, mas é a pessoa que tem que resolver com Deus. Eu não sou árbitro do mundo para ficar dizendo isso. Ser palmatória para forçar sofrimento na vida dos outros. Não é para isso que a gente está. O Evangelho segundo o Espiritismo fala o contrário, né? Quando eu estou próximo de alguém em sofrimento, eu tenho que fazer todo o meu possível para ajudar a pessoa. É Deus que decide até onde vai o sofrimento, não sou eu. Então, o meu papel é de auxiliar. Na sequência, alguns dados para a gente pensar. Problema de transfobia no Brasil.
Expectativa de vida de nós brasileiros, 73 anos. Expectativa de vida das travestis e transexuais, 36 anos. Praticamente a metade. Por que essas pessoas têm a metade da expectativa de vida do que o resto da população? Porque são assassinados em um alto grau e porque cometem mais suicídio do que a média da população. Por que se suicidam mais? Porque são transgêneros? Não. Por causa das condições adversas que enfrentam na sociedade devido ao seu comportamento transgênero. Exemplos em dados. A cada 28 horas no Brasil, uma pessoa de minoria sexual LGBT é morta no Brasil. Mas é morta porque é dessa condição de minoria. É morta porque é gay, é morta porque é lésbica, etc, etc. Nós somos um país violento. A gente está vendo de novo o assassinato de mulheres em relações abusivas. Isso mostra a dimensão do problema. Hoje a gente começa a falar, não é que isso surgiu hoje, mas hoje a gente fala, a gente começou a denunciar e tem que denunciar mesmo, tem que trazer à tona mesmo, porque a gente não vai resolver se isso ficar para debaixo do tapete, tá legal? Para ter uma ideia, desde 2008, 1.374 assassinatos de pessoas trans em 60 países pesquisados. 539 no Brasil, ou seja, 40% dos assassinatos de pessoas trans no mundo acontecem aqui no Brasil. Teve um caso, acho que foi esse ano passado, que eles espancaram uma transexual na rua e as pessoas assim, fizeram nada, não tomaram providência nenhuma. Da dimensão disso. Como é que a gente resolve isso, minha gente? Informação, muita informação. A gente não é obrigado a saber das coisas. Vê quantos termos eu apresentei aqui que talvez você não tivesse ouvido falar antes. A gente não é obrigado a saber das coisas. Mas se a gente quer participar de uma maneira produtiva da sociedade, que a gente então se informe adequadamente. Quando eu digo me informar, não é o áudio do WhatsApp que algum parente preconceituoso mandou, ou qualquer coisa do gênero. Isso não é fonte de informação, tá legal? Vai ler, vai pesquisar e tal. Dá trabalho a gente ficar informado, dá trabalho a gente saber das coisas, mas nos retira do território do senso comum, nos qualifica para entender a complexidade da vida, para aí sim a gente se posicionar. Primeiro, informação. E principal, sensibilização. Pessoas, são irmãos nossos, é gente, tem sonho, tem desejo, tem virtude, tem limitação, quer ter profissão, quer constituir família, são pessoas. Pior coisa que a gente faz num debate, a gente vê isso na política aí, desumanizar o outro, porque quando eu desumanizo o outro, minha gente, a gente desce nos níveis de barbaridade, a gente faz qualquer coisa com o outro, porque ele não está na categoria de pessoa. Sensibilização, conviver com as pessoas, procurar notícias delas. Eu frequentei rodas de visibilidade trans, conversei com muitas travestis. Aliás, sabe qual é a curiosidade disso? Eu falei lá atrás, né? Para conversar com as travestis, porque pede para ser chamado de a travesti, tá legal? Aí a gente vai aprendendo. Qual é o seu cliente típico? Porque 90% das travestis no Brasil trabalham na prostituição. Qual é o seu cliente típico? Parece que é combinado, gente. Pode ser travesti de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Curitiba. Impressionante. Qual é o seu cliente típico? É homem, é casado, muitos com os filhos, preferência das posições passivas no ato sexual. E aqui não é juízo de valor da posição, porque isso não tem juízo de valor. É para mostrar a hipocrisia de um discurso para o público e da prática que o indivíduo deseja. Gente, boa parte da transfobia vem de duas fontes: ignorância social, ambientes religiosos baseados em ódio, discursos errados da sociedade, construção cultural, e outra parte vem de desejos reprimidos. Sites pornográficos publicam todos os anos estatísticas detalhadíssimas do movimento, tipo de escolha, de preferência, país por país, tudo que você imaginar tem detalhado, porque na internet é muito fácil juntar um volume grande de dados. Adivinha qual é o país no mundo que tem maior acesso à pornografia com transexuais, com travestis? Um país chamado Brasil, vocês conhecem, né? É evidente que há um problema, muito desejo. Numa sociedade que reprime, onde as pessoas não são livres para viverem da maneira que certos desejos são aceitos e outros não, acaba também contribuindo para esse estado de coisas. Numa sociedade que fosse mais flexível, esse indivíduo poderia dar vazão a esses desejos sem maiores problemas, você concorda? Mas é isso que acontece, isso merece outra discussão também. Essa questão do desejo, para mim, está evidente no caso da mulher adúltera.
Quando Jesus está lá no meio do imbróglio e as pessoas lá, tira a pedra, não atira, Jesus, ó, quem tiver sem pecado, anda a primeira pedra aí. Me chama a atenção o seguinte, boa parte daquelas pessoas que queriam apedrejar, fica imaginando, quantos ali já não tinham cometido adultério? Mas ninguém sabia. Quantos ali morriam de vontade de dar uma adulterada, aquela adulteradinha, mas nunca tiveram oportunidade? Não é assim? Porque, minha gente, para nos analisar, não basta analisar o comportamento, tem que ver as intenções. Muitas coisas a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente não tem chance de fazer. Se der a chance, a gente faz. A gente é danadinho, não é assim? Jesus percebeu. Então, quando engraçadinho estava com pedra ali na mão, mas assim, você fez e eu não, né? Então, vou tampar a pedra em você. Um depoimento para a gente encerrar. De novo, reforçando, esse aí é o Nicolas Domingues, 20 anos, cometeu suicídio em 5 de julho do ano passado, estudava bacharelado interdisciplinar de humanas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Pouco tempo antes, ele publica um longo desabafo na internet, separei esse trecho que para mim sintetiza tudo isso que a gente está conversando. Como se não bastasse todo sentimento em relação ao corpo, temos que aguentar a opressão, enfrentar diariamente os olhares esquisitos no banheiro, temos que aguentar nossos nomes desrespeitados e a falta de oportunidades no mercado de trabalho. É tudo que uma pessoa trans vive, é exatamente isso. E uma junção disso tudo mata muito. Minha gente, encerra com Kardec, né? A gente deve se posicionar enquanto espírita, isso não seria uma questão meramente de política humana, devemos se posicionar assim. Mas você fala isso com base na sua opinião? Não, na minha opinião não. Com aquilo que está escrito em Kardec. Olha aí, no mesmo capítulo da Gênesis, no item 36, o que ele diz para nós? Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, ou intersexual, a gente sabe hoje. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, olha a seriedade disso, fraternidade universal. Também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, ser espírita é batalhar, sim, para que as pessoas transgênero tenham acesso aos mesmos direitos que a maioria da população. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal decidir, facilitando a vida dessas pessoas para a mudança do nome social, processo que diz de respeito aí ao cartório diretamente, evitar toda aquela burocracia, isso é garantir igualdade dos direitos sociais, né? Nós espíritas temos que estar muito de acordo com isso e batalhar para que isso e outras coisas aconteçam. Isso é ser espírita. Do contrário, a gente é hipócrita. Gosta de falar de caridade no centro espírita, adota um pobre de estimação para postar foto na rede social, mas quando vem os debates importantes da sociedade, a gente finge que não existe. A gente tem os preconceitos, deixa arder e finge que não é com a gente. Isso não é ser espírita, Kardec está deixando isso claro para nós. Principal referência bibliográfica, minha gente, dentre outras, este livro aqui, Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal, que é do companheiro Andrei Moreira, foi lançado ano passado, ele é de Belo Horizonte. O cara que mais estuda sexualidade no âmbito do espiritismo é ele. Esse livro aqui é recheado de pesquisas e de outros autores espíritas. Se você sentiu falta, além de Kardec, a gente pode dialogar com outros espíritas? Sim, que nessa obra tem vários. Se você tiver interesse, está aqui o livro, você dá uma conferida. Tá legal? Muito bom, aborda tudo isso que a gente falou e muito mais. Tem questões detalhadas aí. Tá ali o meu e-mail. Quer receber um conjunto de referências bibliográficas, de estudos, de pesquisa? Escreve para mim, glgpensador@gmail.com. Te mando isso aí, muitas outras coisas, a gente conversa. Se você tiver interesse em acessar pela internet também, site do idjf.org.br. A gente tem o nosso jornal, fica a versão lá na internet. Esse ano a gente já publicou textos sobre esses assuntos, entrevista, tem texto sobre sexo biológico, sexo nos espíritos, tem texto sobre suicídio na população transgênero, tem texto sobre mudança de sexo, o que pensam os espíritas, tem entrevista com a Dione Freitas, que eu conheci através desse livro, e eu fiz contato com ela, consegui entrevistá-la. Ela é intersexual, transexual,
teve participação no movimento espírita na juventude, a gente entrevistou ela, está numa das edições também. Então, quer ler mais sobre isso? Está lá no site do ID, idjf.org.br, você vai encontrar mais material. Agradeço muito a atenção e a paciência de vocês, pedindo perdão pelo extrapolamento do tema. Boa noite para todos nós.